O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de novembro. Neste mês, nós somos chamados a olhar para a Igreja triunfante, e por isso, no dia de ontem, a Igreja celebrou o Dia de Todos os Santos. Aqui no Brasil, nós celebraremos no próximo domingo. A Igreja triunfante, aqueles que viveram a vontade de Deus e puderam receber a recompensa eterna. E esses nossos amigos que estão no céu, nós contamos com a ajuda deles e devemos seguir o exemplo desses nossos irmãos. Mas também nesse mês de novembro, nós nos recordamos da igreja padecente, ou seja, aqueles nossos irmãos que estão salvos, mas necessitam da nossa oração, da nossa ajuda, para que tão logo possam triunfar diante de nosso Senhor, dos anjos, dos santos. E por isso, hoje, comemorando o Dia dos Finados, devemos, em primeiro lugar, recordar: há vida eterna, existe vida eterna. E nós estamos caminhando para esta vida que Deus quer nos dar, ou seja, para esta felicidade que não se acaba. Deus nos espera em seu reino. Ele preparou um lugar para cada um de nós. Essa é a primeira certeza que deve haver no nosso coração. A vida eterna. Nós estamos caminhando para lá. Ou seja, a finalidade da nossa vida é alcançarmos a ressurreição e a vida eterna. Mas vamos entender um pouco o que a Igreja nos ensina sobre essas realidades escatológicas, ou seja, as realidades últimas da vida humana. Sabemos que
quando nós morremos, a nossa alma, ela se separa do nosso corpo e imediatamente a nossa alma se encontra com o justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. E diante de Jesus, o justo juiz, nós sabemos qual é o nosso destino eterno, que há somente 2 destinos, isto é, viver eternamente com o Senhor ou viver eternamente longe do Senhor. Ou nós entraremos no reino dos céus, ou nós seremos, então, destinados ao inferno. Eis aí os 2 destinos que teremos diante de Jesus, o justo juiz. E, portanto, nós hoje rezamos pelas almas benditas, as almas salvas que estão no purgatório. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que entrar no reino de Deus, entrar nos céus, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É preciso contar com a graça de Deus e lutar até o fim da nossa vida. É necessário perseverar até o final. E aqueles que morrem na graça de Deus, aqueles que morrem na amizade com Deus, mas que estão apegados a pecados veniais, que se deixam ser inclinados pelos pecados veniais, ou que não buscaram satisfazer as consequências do pecado perdoado, esses terão de passar pelo purgatório. E diríamos que é a grande parte dos fiéis. Ou seja, para entrar no céu diretamente, é necessário uma graça específica. É necessário que, de fato, busquemos com radicalidade a vida eterna. Portanto, meus irmãos, a igreja, ela não reza para as almas que estão condenadas no inferno. Por quê? Porque não há mais o que fazer. Aqueles que já foram condenados no juízo particular, não há mais o que fazer. Quando nós rezamos para a conversão de alguém, devemos rezar enquanto essa pessoa está viva. Porque enquanto nós estivermos aqui, é possível a conversão. É possível se voltar para Deus. Enquanto estivermos aqui nesta vida, esse tempo é o tempo da misericórdia de Deus. Assim como nós refletimos no tempo da Quaresma, eis o tempo da salvação. O tempo da salvação, da conversão, é esta vida. Nesta vida devemos buscar a misericórdia do Senhor. Porque depois dessa vida virá a justiça divina. E a justiça divina é implacável. E, meus irmãos, nós sabemos que não há como saber quem foi para o inferno, quem está no céu, a não ser quando a igreja canoniza alguém. Aí sabemos quem está no céu. Não sabemos quem está no purgatório. E por isso nós rezamos por todos. Rezamos por todos na esperança de que estão salvos, na esperança de que estão no purgatório. Mas é claro, a certeza nós só teremos quando nos encontrarmos com o Senhor e quando nós também estivermos diante de Deus. E por isso devemos, sobretudo nesse mês de novembro, devemos ajudar essas almas benditas do purgatório. Porque elas nada podem fazer por elas mesmas, mas nós poderemos e devemos fazer por elas. Santa Teresa d'Ávila, através de suas visões particulares, dizia que o sofrimento do purgatório é um sofrimento que ninguém experimenta nessa vida.
é um sofrimento tremendo. Ao mesmo tempo, as almas do purgatório experimentam uma alegria de saberem que estão salvas, que vão contemplar a Deus. E se sabemos que essas almas sofrem, se sabemos que esses nossos irmãos estão padecendo no purgatório, purificando-se no purgatório e necessitam da nossa ajuda, devemos ajudar. E como podemos ajudar as almas do purgatório? Com as nossas orações, com as nossas comunhões oferecidas a essas almas, com as nossas penitências, mortificações e, sobretudo, com o oferecimento do santo sacrifício. Ou seja, o santo sacrifício é a oração mais eficaz para ajudar as almas do purgatório. E por isso, por exemplo, a igreja hoje libera a todos os sacerdotes a celebrarem até 3 missas. Da importância de conceder esses sufrágios às almas do purgatório. E nós também podemos lucrar indulgência. E nesse mês de novembro, indulgência plenária. Padre, o que significa as indulgências? Qual é a importância das indulgências? Veja, quando nós vamos ao confessionário e pedimos perdão a Deus, nos é apagado o pecado, ou seja, a pena eterna. Quando confessamos um pecado grave na confissão, essa pena eterna é apagada. Ou seja, não temos mais o pecado mortal que estava conosco. E por isso temos a esperança da ressurreição, da vida eterna. Mas mesmo que confessemos os nossos pecados, há as consequências do pecado. Tudo aquilo de mal que fazemos tem uma consequência. E essa consequência precisa de uma reparação. Por isso que em toda confissão o padre dá uma penitência. Essa penitência é uma reparação pelo mal que eu fiz. Mas a penitência da confissão não basta. Por isso é necessário que façamos penitência dos nossos pecados, que nos mortifiquemos, que ofereçamos as nossas dores, os nossos sofrimentos pelos nossos pecados, que lucremos indulgência plenária também para nós, nesse mês de novembro, somente para as almas do purgatório. Porque é necessário reparar os nossos pecados. E a indulgência, ela apaga as penas temporais, as penas desta vida. A confissão, com o perdão dos pecados, apaga as penas eternas. Ou seja, para que não sejamos condenados. E por isso a importância do sacramento da confissão e a importância de reparar os nossos pecados. Porque se não repararmos os nossos pecados nessa vida, teremos de reparar no purgatório, quando passarmos dessa vida. Esta é a doutrina cristã sobre as realidades últimas do homem. E por isso nós podemos ofertar essas indulgências às almas dos fiéis no dia de hoje, vindo a uma igreja, estamos na igreja, comungando neste dia. É necessário a confissão pode ser ao longo desse mês. E hoje se faz necessário numa igreja rezar o credo e o Pai Nosso, além das orações que devemos rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Nos outros dias de novembro, ou seja, normalmente até o dia 8 de novembro, nós podemos lucrar indulgência visitando o cemitério, rezando pelas almas dos fiéis defuntos, comungando, rezando
na intenção do Santo Padre. Mas, como estamos no tempo de pandemia, ou seja, o Papa Francisco concede essas indulgências até o último dia de novembro. Então, nós podemos escolher 8 dias, né, ao longo desse mês de novembro, para fazermos visitas ao cemitério, a fim de lucrarmos indulgência plenária. Cada indulgência que podemos lucrar é para uma alma somente, uma alma que está no purgatório. E podemos lucrar apenas uma indulgência plenária por dia. Veja, meus irmãos, que bem que nós podemos fazer às almas do purgatório. Podemos aliviar o sofrimento delas e podemos breviar, ou seja, esse tempo de sofrimento no purgatório. E nos tornando amigas dessas almas, também contaremos com a sua intercessão, porque elas podem interceder por nós. E também intercederá quando estiverem no céu, para que nós também possamos alcançar a glória de Deus. Meus irmãos, nesse mês de novembro, voltemos os nossos olhos para essas almas benditas. E ao mesmo tempo, confiemos na misericórdia de Deus. É o tempo da misericórdia. Estejamos com as nossas cinturas cingidas, prontos, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor nos chamará. É necessário que estejamos vivendo na amizade com Ele. Contemos com a intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe, ela que é a consoladora dos aflitos, que nos console também diante da nossa dor, do nosso sofrimento, por causa daqueles que partiram desta vida em que nós amamos. Que a Virgem Maria também console o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.